Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. Hoje o jogo é o Cities, né? Ou Cities, né? Depende de qual sotaque você quer utilizar para chamar o nome do jogo. Ele é um jogo de dois designers que eu considero famosos aí, né? É o Steve Finn, que ele é o designer de Biblios, que até hoje é o maior lançamento dele, apesar de ser um pouco antigo, né? E temos aí o mais famoso ainda, que é o Phil Walker Harding, que é esse aí, acaba tem Sushi Go, Gizmos e Imhotep, né, para citar os que eu mais gosto, né, os que eu acho mais interessantes. E essa duplinha, né, fez esse jogo, lançado pela Devi, então tem chamado muita atenção do pessoal lá fora, porque a Devi tem feito um certo sucesso com a galera lá do exterior, né. Acho que eles estão com a base agora na Espanha, né, e estão expandindo isso aí, as operações, e tem rendendo uns jogos bem interessantes, né. Então o Cities foi um que estava aí hypado, né. Eu inclusive subscrevi nele no BGG para saber mais informações, então também estava um pouco empolgado para ver. Talvez a capa me atraiu e o grupo, né? Que eu acho que essa dupla nunca foi feita antes, então meio que me surpreendeu e eu acho que os dois têm bons produtos aí, bons jogos, e fiquei na expectativa de ser algo bom, né? Conheci no Spa dos jogos, né? Mais um aí da linha de jogos que eu conheci no Spa. E ele basicamente é um jogo de draft aberto. Como assim? Draft é escolha, né? Então draft aberto você vai ter várias opções para escolher. Só que ao invés de ser uma opção só, como é geralmente na maioria dos jogos aí desse estilo, por exemplo, um Sagrada da Vida, você sempre está pegando dadinho, né? No azul, você sempre está pegando tile, né? Aqui não, você pega 4 coisas diferentes, que é objetivo, peças para você montar o seu tabuleirinho lá, que são peças de construções que você empilha, vai ter umas peças de decoração, digamos assim, que é tipo jardim, não sei o que, é banquinha de vender coisa, né? Várias coisas assim. E tem uma outra coisa que eu não estou lembrando agora, mas tem 4 opções. Aí a quarta opção eu não estou lembrado. E o jogo é basicamente você intercalando entre adquirir essas coisas, porque você só pega uma delas a cada rodada. Você não pode pegar 2, por exemplo, né? Então eu particularmente não gosto muito dessa mecânica, né? Porque é difícil balancear as opções diferentes. Mas é uma mecânica que parece que o pessoal gosta, né? Que chama a atenção, né? Digamos assim. O pessoal considera um pouco diferente. Eu acho que não fazem tantos jogos assim justamente porque é difícil balancear. Então, por exemplo, Space Cantina, né, que é um jogo nacional, é assim. Só que lá você alterna só entre duas coisas, né? Entre dados e cartas. Aí dados é para você fazer ações e as cartas são para você atender, são os clientes para você atender, né? Então aqui são 4, não são apenas 2, né? Então talvez fique uma situação um pouco mais complicada, né? Então como é que o jogo funciona? Aí vamos lá abrir aqui um desenho, né? Que vai ficar esquisitíssimo porque eu vou estar fora, quase que fora completamente da imagem. Tô aqui. Então, ó, vou tentar apontar aqui as coisas. Ó. Ele tem, ó, primeira coisa que ele tem aqui em cima, ó, isso é uma cidade, por isso que o nome do jogo se chama Cities, né? Então você tem uma cidade por jogo, por partida, né? Você escolhe uma e usa ela. Né? Então a ideia é que cada uma dê pontuações diferentes e quem cumprir primeiro ganha mais pontos. Aí aqui tem um tabuleiro, né? O tabuleiro principal, e tem as 4 coisas. Aí aqui tem a primeira, que são objetivos. A segunda, que era o que eu estava esquecendo, que são as peças que você bota para fazer sua cidade. A terceira, que é o que eu chamei de decoração, né, que são pecinhas menores que você bota na sua cidade também. E aqui são os edifícios, né? Onde estão os meeples são ações que o pessoal já fez, já realizou. Isso aqui é uma foto da caixa do jogo, da parte de trás da caixa do jogo. Então ela pode ser usada para ilustrar bem como é que o jogo funciona. Certo? Então no seu turno você vai escolher fazer uma ação dessa, então é meio que um worker placement, né? E aí você sendo que você só faz uma ação dessa por rodada. Cada linha dessa você só vai fazer uma delas. E aí depois que isso aí vão ser várias rodadas, eu não sei quanto, não vou lembrar quantas rodadas são, mas o objetivo é meio que você fazer o seu próprio tabuleiro, né? De 6 por 6, né? E cada peça dessa aqui são aqui embaixo, né? São um tilezinho desse de cima que você pegou lá em cima, né? Que é 2 por 2. E a ideia é que você só pode colocar nessas peças a corzinha do edifício que está indicado. Aí tem uma cor que é coringa, não lembro qual é, mas é uma cor que é coringa. E você também pode botar coisas na água, que é esse terreninho meio azulzinho aí, que para mim é cinza. E esse terreninho meio que de grama é onde você bota essas outras coisas, essas barraquinhas e tal. Aí ambos são pontuação de set collection no final do jogo. Então a ideia do jogo é essa, é um jogo leve, meio família, né? Que você vai coletar coisas diferentes a cada rodada e
vai chegar no final do jogo, ver quem tem maior pontuação, né? E vence o jogador que tiver a maior pontuação. Basicamente, um resumão aí bem por cima é esse. E aí o jogo tem esse esquema de draft aberto, que você vai pegar coisas distintas nele, né? Eu acho que qual é o pró do jogo, né? A vantagem do jogo é que você consegue explicar ele relativamente fácil. Eu mostrando aqui talvez não tenha ficado muito claro, mas o jogo é de boas, muito de boas de você explicar, porque ele tem um fluxo bem específico, então acho que talvez essa seja a maior vantagem dele, porque ele apresenta diversas mecânicas de uma maneira palatável, é bem de boas. E pra mim essa é a única vantagem. Assim, eu gostei da capa, mas fora isso eu encerro aqui meu pronunciamento de coisas boas sobre o jogo. O que é que eu achei de ruim, né? Eu achei o jogo repetitivo, que você está sempre fazendo as mesmas coisas e sempre pegando uma das 4 coisas lá. Então todo turno você pega um objetivo, todo turno você pega uma pecinha para compor seu tabuleiro, todo turno você pega pecinhas para entrar como acréscimos lá, e todo turno você pega prédios para montar sua estrutura, né? Sua cidade. É muito parecido toda a rodada e as decisões são meio que óbvias assim. Para mim a decisão mais forte que tem é a de pegar 4 edifícios, que o segundo já é 3, né? Ou também pegar 2 acréscimos, que também é forte. Aí o objetivo é muito ridículo, porque todos eles com um objetivo só. Então é o mais fraco que tem e é muito situacional. Nem sempre você vai ter um objetivo lá que você pegue e lhe beneficie muito. É meio que, sei lá, achei os objetivos muito esquisitos, desbalanceados entre si, né? Parece ser, não sei se alguém fez alguma coisa em cima para balancear isso aí, mas pareceu desbalanceado. E dá aquele sentimento de desbalanceamento mesmo forte. Você se sente incomodado por não pegar o negócio mais forte. Então é muito esquisitinho, assim, eu achei. Esse negócio de draft com coisas diferentes, eu acho problemático. E aqui o problema se eleva ainda mais. Eu achei problemático em Space Cantina, que era só 2, que era muito importante você pegar os dados, né? E as cartas ficavam meio que secundárias. Você só pegava a carta se você tivesse faltando carta no seu tabuleiro. Então aqui o feeling é ainda mais extenso, porque são 4 coisas diferentes e essas 4 coisas têm um peso muito diferente. Então não saquei, né? Achei que o jogo parece que falta desenvolvimento, assim, parece que faltou alguém pegar o jogo. Eles tiveram uma ideia que eu acho que é uma ideia boa, já estou já nas conclusões aqui, que eu acho que é uma ideia boa, né? A ideia é boa porque é fácil do cara explicar e tem essas opções que geram um jogo diferente, porque o jogo costumeiramente não são assim, né? Mas aí não são assim por uma razão, porque é difícil de fazer um jogo assim bom, né? Ou balanceado. E é o caso aqui. Para mim parece que faltou desenvolvimento mesmo. Parece que eles dois tiveram a ideia do jogo, alguém levou um pouquinho adiante, aí mostrou para a editora talvez tenha gostado da ideia do time e gostado da ideia do jogo, mas não pegou muito no balanceamento, assim. Acho que faltou isso aí. Não entendi o jogo ser bem avaliado. A partida que eu joguei foi com 3 pessoas e os 3 odiaram o jogo. A gente ficou rindo depois da partida de que não fazia o menor sentido esse jogo ter tido o hype que teve, né? Mas bom, eu ainda fiquei com a impressão, será que a gente jogou alguma regra errada? Mas não é possível, porque o jogo é tão simples que eu acho muito difícil a gente ter jogado alguma regra errada. Não fui conferir, certo? Então podemos ter errado. Mas eu imagino que não, eu imagino que o jogo de fato ele é ali família. Só que pra mim o jogo família, apesar de eu não gostar muito, eu consigo ver as coisas positivas do jogo. Aqui eu só vi problema, né? Muitos problemas. Eu consigo ver que existe um jogo bom por debaixo de toda essa camada de problemas, mas no final das contas não rendeu, certo? Então um review aí muito rapidinho, né? Até porque não tem muito o que dizer, apenas a maioria das coisas críticas aqui, né? E é isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado são primeiras impressões sobre um jogo. Seu propósito não é explicar as regras. Em caso de dúvidas, o manual deverá ser consultado.